Se você trabalha e estuda para concursos ao mesmo tempo, pode ser que esteja pensando, ou em algum momento já pensou, em deixar o emprego para ficar exclusivamente estudando. E aí, situação delicada, né? Será que você larga o emprego ou não? Se você clicou nesse vídeo, é porque deve estar buscando alguma resposta, algum conselho. E para tomar uma decisão desse tipo, você precisa pensar mais com razão do que com emoção. Você precisa se fazer alguns questionamentos para saber se é uma solução viável para a sua vida e para o seu contexto. E aí você vai perceber que a resposta já está dentro de você. Um dos questionamentos é qual? Você vai ter alguém para bancar até você passar, para bancar seus gastos? Gasto de inscrição, gasto de materiais, de transporte, fora os rotineiros, né, de contas do dia a dia da casa. Essa pessoa vai conseguir? Ela vai entender o seu processo? Ela vai te apoiar? Ela vai ficar te pressionando ou não? Outro questionamento. Você vai ter condições psicológicas de ficar só estudando? O que acontece? Numa situação como essa, você vai ter como trabalho os seus estudos. O seu trabalho vai ser seus estudos. E isso pode acarretar uma maior pressão, tanto de você em você mesmo, quanto das pessoas externas. Porque eventualmente você pode ouvir comentários do tipo: nossa, mas você só estuda e ainda não passou? É complicado lidar com isso, né? Então você precisa refletir sobre essas questões. Só que no geral, vale a pena ou não? Eu vou dar a minha impressão, porque eu já passei por essa situação, né, tanto das duas, né, de ser bancado quando estudava, quanto trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Para mim, na minha visão, no geral, o melhor é você trabalhar e estudar. Porque basicamente, você vai ter independência. Dessa independência vão derivar diversas outras conclusões que, na minha visão, são mais vantagens do que desvantagens. E também mais vantagens do que ficar só estudando. É claro que ficar só estudando te dá muito mais tempo, né, para se preparar, com muito mais tranquilidade. Só que aí é aquela questão, lembra dos questionamentos que eu falei. Você vai saber lidar com isso? Você vai ficar imerso nos estudos, tendo condições propícias e adequadas, desde os meios externos, como outras pessoas, quanto internamente, como você eventualmente sentir uma pressão maior de passar logo porque está só estudando. Porque o fato é que quando você trabalha, você paga as suas contas. Então ninguém pode dar pitaco na sua vida. Trabalhando, você, via de regra, não vai depender de ninguém. E claro, não menos importante, é possível passar em concurso trabalhando e estudando, porque é a regra, é a maioria, é o que acontece com a maioria das pessoas. Porque a maioria precisa trabalhar para pagar as contas. A gente vive no Brasil, é um país complicado, com inflação, com desemprego. Então é exceção quem consegue ficar só estudando, porque de fato a vida aqui nesse país não é fácil, tanto é que é por isso que a gente busca estudar para concursos, ter um salário melhor, uma vida melhor. Ou seja, no geral, trabalhar te dá autonomia e independência para estudar, porque assim, estudar para concurso já não é fácil por si só. Então você não precisa de ninguém ficar te enchendo o saco, te dando pitaco. Trabalhando, isso é muito mais afastado. É claro que sempre vai ter alguém para te encher quando a pessoa sabe que você estuda. Só que quando você trabalha, isso é um pouco mais afastado, é mais difícil de acontecer do que quando você só estuda. Todas as condições necessárias para deixar o emprego e ficar apenas estudando nem sempre vão existir. Mas se elas existirem, se for possível para você, mergulhe de cabeça nessa oportunidade. Então veja que aqui eu não fechei nenhuma das duas portas sobre se manter no emprego ou sair para ficar apenas estudando. O que eu fiz foi apresentar algumas reflexões e questionamentos para você se fazer, porque é uma decisão que cabe exclusivamente a você. É claro que por mais que eu tenha falado que para mim é melhor trabalhar junto, pelas vantagens que eu disse sobre autonomia, independência e tudo mais, cada um é cada um. Eventualmente vai ter outros vídeos aí na internet falando sobre o que é melhor fazer, se é melhor sair do emprego, se é melhor continuar no emprego. Mas cada um tem uma vida, cada um tem um contexto, cada um tem uma personalidade, são muitas variáveis, tem essa complexidade de fatores, então você precisa analisar para você, colocar na balança e pensar. Para mim é melhor por causa daquilo que eu comentei, e é possível você trabalhar, estudar e passar, como eu comentei também, porque olha só, eu quando passei no Tribunal de Justiça como escrevente, eu trabalhava e estudava e fazia faculdade junto. Eu fazia estágio de 6 horas e fazia faculdade.
e ainda encontrava tempo para estudar. Como? Organizando a rotina. Eu vou gravar um vídeo ainda comentando sobre como se organizar, né, nessa rotina de estudos, o que você tem que fazer para conseguir estudar pelo menos o mínimo necessário de horas líquidas, mais ou menos umas 3 horas, e para te orientar melhor sobre isso. Um exemplo na prática de como eu fiz. Se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias sobre qual decisão você deve tomar, deixa eu curtir. Ao longo da produção dos conteúdos aqui nesse canal, eu vou compartilhar vídeos sobre como foi a minha trajetória, o que eu fiz de erros, de acertos, o que dá certo, o que não dá, o que funciona, o que não funciona, para ajudar você a não cometer os erros que eu não cometi e chegar mais rápido até a aprovação. E comenta também se você está trabalhando e estudando ou se você decidiu ficar apenas estudando. E comenta como é que está sendo a sua experiência, vamos conversar, porque às vezes a sua situação pode ser semelhante a de um outro colega e vai ajudar bastante ele também. E quando nós ajudamos outros, nós também somos ajudados. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.